vou ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Evangelho de São João, 19, 30. A última palavra de Jesus antes de morrer na cruz. A última palavra. E quando Jesus tomou o vinagre, ele pediu água, lhe deram vinagre. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vamos ler juntos mais uma vez? Até aí. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, e inclinando a cabeça, entregou o espírito. Fala conosco, Pai. Ministramos a palavra, mas é o teu Espírito Santo que fala em cada coração. E eu peço a Deus essa ministração mais uma vez, como sempre o Senhor tem feito conosco. Nós abrimos o coração para receber a tua palavra e a voz do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, querido, na presença do Senhor. Esta foi uma semana, diferente. Tivemos um 7 de setembro apreensivo, manifestações no Brasil e descanso para alguns. Tivemos aqui o culto da independência, um culto abençoado, tinha um bom número de irmãos aqui. Quinta-feira estamos com a campanha de vida abundante, Viajamos, pregamos. Uma semana onde a gente falou muito sobre independência. Relembramos aqui o ato de Dom Pedro I, lá às margens daquele riacho em São Paulo, riacho do Ipiranga, quando num 7 de setembro de 1822, ano que vem completam 200 anos de independência, e o Brasil sob escravidão, sob domínio português, tudo que a gente produzia ia para Portugal, o ouro, as pedras preciosas, a madeira, o pau-brasil, com o qual se tingia cores. Até hoje a gente estive em Portugal, a gente ainda vê aquelas igrejas ornamentadas de ouro que foi levado do Brasil, toneladas e toneladas. E um dia, vindo para São Paulo, com uma comitiva grande de cavaleiros, Dom Pedro recebe uma ordem de Portugal: volte para Portugal para assumir o seu lugar, e o Brasil vai continuar sendo colônia. E ali ele dá um brado de independência ou morte, aquele quadro famoso, Dom Pedro no seu cavalo, com a espada empunhada, e em volta todos também gritando independência ou morte. Nessa semana relembramos os 199 anos que isso aconteceu. E aí o hino nacional transcreve este momento mágico da nação brasileira. E o escritor do hino nacional, ele escreve como se as margens do riacho Ipiranga estivessem escrevendo uma letra. E ele diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo o heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Que coisa linda. Quadrangular também é cultura. Que bonito. E a partir daquele momento começamos a trilhar os nossos próprios caminhos, bem ou mal. Nós fomos independentes de uma colônia que nos escravizava, e assim também é a nossa vida. A independência, há um preço a ser pago, mortes, às vezes pessoas que entregam a vida pela pátria, que morreram. Não vou dar a aula de história, mas vocês já tiveram aulas de história, e talvez lembrem-se até de personagens nossos. E no mundo espiritual nós também temos, irmãos, alguém que deu a vida pela nossa independência, que conquistou a nossa independência na cruz do Calvário. E estamos aqui hoje. A Santa Ceia nada mais é do que relembrar o sacrifício. E talvez, se a gente pudesse escrever um poema, escreveríamos o poema da cruz. Recebeu aquela cruz levantada no Monte Gólgota, um homem
sem pecado algum, que foi cravado pelo pecado de muitos, que entregou a vida pela vida de muitos, que inocente como era, fez orações na cruz, e a última foi: está consumado. Esta palavra no grego, está consumado, ela é uma palavra diferente. Eu falei terça-feira sobre isso. É tetelestai. Jesus disse a última palavra em grego, tetelestai. Tetelestai era uma palavra usada à época de Jesus, que dizia: está pago, está quitado. Quando Jesus brada na cruz, antigamente os criminosos, os pecadores mais violentos, eles tinham impresso em um papel os seus crimes, e quando eles cumpriam a pena, ou alguém pagava pelas penas deles, carimbava-se ali ou se escrevia em cima daquela ficha corrida: está pago. Quando alguém tinha dívidas em comércios, porque antigamente respondia o próprio corpo pela dívida. Se alguém devesse e não pagasse, a pessoa podia ser aprisionada, escravizada e vendida para pagar a dívida. Se você, pai, tivesse uma dívida e não pagasse, os seus filhos seriam presos e vendidos como escravo. Hoje o nosso direito não permite que a dívida chegue na pessoa. Hoje chega nos bens. Se você não pagar uma dívida, os seus bens respondem. Sua casa, seu carro, o dinheiro no banco. Hoje não é a pessoa física. Nem por isso a gente vai deixar de pagar a dívida. Mas antigamente era a vida. Quem não pagava era preso, vendido como escravo e abatia na dívida. E se mais de um devesse, se devesse para mais de uma pessoa, a pessoa podia pegar, esquartejar o devedor, e cada um levava um pedaço para casa. E colocava na porta de casa para mostrar para os outros: olha o que acontece com quem deve para mim. Jesus, quando morre na cruz, ele diz tetelestai. Era muito conhecida essa palavra. Quando alguém tinha uma dívida e a dívida era quitada, se escrevia no papiro, se escrevia no papel, tetelestai. No grego, está pago. Quando Jesus morre na cruz, ele diz: está pago. A dívida espiritual que você tinha, a dívida que te escravizava, a dívida do teu passado, a dívida do pecado, a dívida da tua impureza, a dívida que faz com que você se afastasse de Deus. Jesus, ao morrer na cruz, ele diz: está pago. Eu paguei por você. Estou entregando a minha vida para que você seja livre, para que você seja independente. Assim como um brasileiro, um português, há 200 anos disse: independência ou morte. Jesus, há 2000 anos, diz: está pago. Tetelestai. A sua independência, a sua vitória, a sua alegria, da tua família, da tua vida espiritual, financeira, material, Jesus pagou um alto preço. Tetelestai. Está pago, diga: está pago. Nós não poderíamos pagar. Durante muitos anos, Deus instituiu que alguém pagaria pelo pecado. Desde que Adão e Eva pecaram, vem vindo estabelecimentos para que alguém pague dívida. Primeiro Deus estabeleceu que eram animais, e as pessoas levavam sacrifício, cordeiro, ovelha, levava para o templo, e matava aquele animal, e o sangue daquele animal era jogado sobre a pessoa. E aí então Deus recebia e perdoava o pecado. Um sangue foi derramado, um animalzinho pagou a dívida, morreu pelo pecado daquela pessoa. Quando Abraão vai sacrificar o filho lá no Monte Moriá, Isaac vira para ele e diz: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas cadê o animal? Cadê o cordeiro? O cordeiro que vai pagar o sacrifício? E Abraão diz: o cordeiro Deus proverá. Anos depois, quando Jesus passa pelo Rio Jordão, passa próximo de João Batista, João Batista responde a pergunta de Isaac, diz: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você não foi comprado por sangue de ovelha,
Você não foi comprado por sangue de bode, sangue de touro ou outro sangue qualquer. O sangue que pagou a nossa dívida foi o sangue precioso do Senhor Jesus, derramado naquela cruz, um sangue inocente. Deus disse: chega, não precisa mais de animais. O diabo, ele é tão sujo, irmãos, que ainda hoje, em lugares aí que invocam Satanás, invocam demônios, ele ainda manda que leve animais. Não, você tem que trazer uma galinha preta. Não, você tem que trazer um bode preto. Não, o diabo, ele é imitador. Ele ainda aprisiona as pessoas levando animais para que dívidas sejam pagas. Mas nós não precisamos mais do sangue de animais, porque o Cordeiro perfeito, puro e imaculado de Deus já deu a sua vida e já pagou a nossa dívida. Está pago. Tetelestai. Olha o que o apóstolo Paulo diz no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 14. Colossenses, igreja de Colossos, capítulo 2, verso 14. Havendo riscado a cédula, o papel que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha aqui para mim. Havia uma dívida, havia um papel que nos era contrário, havia uma promissória, havia uma relação de dívida nossa. Jesus pegou essa dívida e cravou na cruz, quando ele diz: tetelestai, está pago. Você não deve mais nada. Você aceita Jesus, recebe como Senhor e Salvador da tua vida, você não deve mais nada. O diabo quer levantar: mas você fez isso, eu vi você fazendo isso, eu vi você fazendo aquilo. Quando vier sobre você palavras de acusação, você diga: está pago. Jesus já pagou a minha dívida. Hoje a moçada tem, né, até na academia, sai o pessoal e posta, acabou de sair da academia suado, né, sarado, aí ele já posta lá: está pago. O dia está pago, o exercício está pago. Você pode postar também: para mim também está pago. Não uma academia que cuida do corpo, mas uma morte que cuida da alma, que me deu vida e vida em abundância. Ontem estava aqui também, os jovens estavam pregando sobre a peça ontem dos Jogos Mortais, linda. Mais de 20 pessoas no primeiro episódio aceitando Jesus, voltando para Jesus, como disse, foi sobre o filho pródigo. Aquele moço que estava dentro da igreja, aquele moço que estava na casa do pai, e ele mata o pai por antecipação. Ele diz: pai, eu sei que aqui está tudo bem, a gente está em casa, está tranquilo, eu tenho tudo de bom e do melhor, mas eu vejo que meus amigos lá fora estão se divertindo, eu vejo as baladas, eu vejo a mulherada, eu vejo os amigos, homem para todo lado. Pai, eu quero viver a vida. E aquele filho mata o pai e diz: eu quero a minha herança. Herança é só de gente morta. Mas o filho pede a herança do pai, antecipando. E o pai separa o que é do filho e dá para ele. Então tá bom. E ele vai para o mundo. E Jesus conta esta parábola. Aliás, Jesus conta duas parábolas. Uma da ovelha perdida. A ovelha que está na igreja e sai. Está no rebanho e sai. E o bom pastor vai atrás da rebanho, da ovelha. Deixa a 99 e vai atrás daquela uma e traz de volta. E Jesus, no mesmo livro de Lucas, capítulo 15, ele fala do filho pródigo. O que me chama a atenção, irmãos, que o bom pastor foi atrás da ovelha perdida. Mas o pai, pastora Maria, não foi atrás do filho. É diferente a ovelha perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida é aquela pessoa que foi ferida, magoada, machucada. Às vezes até na igreja alguém machucado por uma palavra, por alguém. Acontece. E ela se feriu, se frustrou, e ela está afastada, ela é uma ovelha perdida. Nós temos que ir atrás da ovelha e trazer de volta. Mas o filho pródigo é aquele que estava na casa do pai. Ele sabe que a casa do pai é o lugar de bênção, correto, mas ele sai. Ele pega, ele está bem espiritualmente, ele canta, ele toca, ele é obreiro, ele é pastor, ele é músico, ele é líder de grupo, mas ele não está contente, ele quer ir embora. E o que me chama a atenção também é a atitude do filho pródigo. Ele pegou uma boa fortuna
Ele gastou tudo, com farra, com bebida, com droga, com sexo ilícito. Ele viveu a vida como ele quis, dissolutamente. Mas de repente, né? E tem gente que é muito gastador, tem gente que não se preocupa com o amanhã. Nos traz a lição, irmãos, que a gente deve se preocupar. Meu pai dizia: faça com os dentes, filho, para você comer um dia com a gengiva. Isso quer dizer, ó, enquanto a gente está aqui, está forte, faça, porque um dia você vai precisar. E a Bíblia diz que o filho pródigo, depois de perder tudo, ele tomou uma decisão. Que você está aqui por causa das escolhas que você faz. As escolhas. E nós somos frutos do meio, irmãos. Você é fruto das 5 pessoas com quem você mais convive. Você é fruto dos livros que você lê. E você é fruto das mensagens que você ouve. Esse é você. No meio, se tem ali 5, 6 pessoas que são bandidos, usam drogas, provavelmente a pessoa que está no meio deles também será. Nós somos frutos do meio. Por isso nós transformamos o meio onde nós estamos. Por isso, se alguém está passando necessidade, nós vamos pregar um Jesus que sara, que cura, que livra de todo mal. E o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, versículo 18, depois dele cair em si, versículo 17, diz: e caindo em si, Lucas 15, 17, e caindo em si, tornando em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei. Olha o que disse o filho pródigo: eu me levantarei, irei ter com meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra ti e contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me conforme um dos teus empregados. O filho pródigo, quando ele está lá na lama, comendo a comida do porco, no chiqueiro, ele se lembra que ele foi um dia um príncipe, ele estava numa casa boa, ele tinha comida, ele tinha amigos sinceros, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe. Quanta gente despreza a casa: eu não vejo a hora de casar para ir embora dessa casa. Começa a namorar, já acha que é o rei da cocada. Meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, eu é que sei. E nós sabemos, irmãos, que lá na frente a gente vai descobrir, como disse o sábio, o filósofo: só sei que nada sei. O filho pródigo era assim. Mas quando ele está lá na lama, no fundo do poço, ele diz: eu me levantarei. Olha a atitude, irmão: eu me levantarei. Ninguém vai precisar me levantar, eu me levantarei. Eu vou falar com meu pai. Tem gente: você não vai falar com meu pai para mim? Vai você. O senhor não faz isso por mim? Tem coisa que a gente faz, tem coisa que a pessoa tem que fazer. Eu me levantarei, eu vou falar com meu pai, eu vou pedir que ele me perdoe, e eu vou pedir que ele me trate como um dos seus empregados. E ele vai, e quando ele chega, o pai está de braços abertos. Deus simboliza esse pai. Quando eu me levanto, quando eu venho à igreja, quando eu peço perdão, ele está de braços abertos. Não para tratar como empregado, como servo, mas para tratar como filho. Você é filho de Deus. Tetelestai está pago. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Assim como esse moço da história do filho pródigo. E o pai, quando o recebe, chama os seus funcionários e diz: olha, mata um bezerro cevado, aquele melhor bezerro para ele. Traz uma túnica nova, uma roupa nova para ele. Traz um anel, traz uma sandália. Os escravos andavam descalço, mas os filhos andavam de sandália. O anel era a autoridade com a qual eles selavam, escreviam, assinavam e carimbavam documentos. E as roupas mostravam que ele já não iria mais andar com roupas rasgadas, rotas, mas que ele ia ter roupa nova. Esta é uma parábola espiritual, irmãos. Deus te devolve autoridade, Deus te devolve honra. Você não é escravo de nada, você é filho de Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está aqui hoje porque alguém pagou a sua dívida.